Jonas capítulo 1, quem achou? A partir do primeiro verso diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Versículo 4: Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamaram cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as suas cargas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dorminhoco? Em outras versões fala: Que tens, dormente? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam cada um ao seu companheiro: Vinde, lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos veio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então disseram: Declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio, ou por causa de que nos sobreveio tudo isso, todo esse mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? E ele disse: Eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então estes homens se encheram de grande temor, e disseram-lhe: Por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. Disseram-lhe: Que te faremos nós, para que o mar se acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhes disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais bravio contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa deste homem, e que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram e lançaram-no ao mar, e o mar cessou da sua fúria. Até aqui tá bom, você depois continua lendo em casa, mas vamos aqui ao entendimento, irmãos. Nós fizemos uma leitura extensa, corrida, mas eu queria retornar verso a verso, para nós podermos extrair, desse texto algumas lições para a nossa vida. Primeiro, eu queria chamar a sua atenção para o fato que Jonas era um profeta, e o profeta tinha por ordenança receber a palavra de Deus e transmiti-la, e pregá-la, e anunciá-la. E quando veio a palavra do Senhor a Jonas, e disse o Senhor: Levanta-te e vai para a grande cidade de Nínive. Esse dito vai para Nínive, de fato, despertou em Jonas, um sentimento ruim. Eu já preguei aqui outrora sobre isso, dizendo que os ninivitas eram conhecidos, irmãos, historicamente conhecidos por serem cruéis. E dizem alguns historiadores que eles haviam pego judeus, hebreus, e em guerra, disputa por território. Diz a Bíblia que eles pegavam as mulheres grávidas e eles abriam o seu ventre de ponta a ponta, para que se derramasse tanto as entranhas quanto o feto. E é provável que por causa de coisas como esta, que Jonas não queria que aquele povo
recebesse, ouvisse a palavra de Deus. Entenda que é diferente quando a pessoa negligencia. Ela, por exemplo, sabe que Deus é bom, sabe que o Senhor tem uma nova vida para dar, embora nós passemos por problemas, mas é importante saber que muitas pessoas não anunciam a Cristo quando têm oportunidade, negligenciam isso. Se eu parasse para perguntar individualmente a cada um de vocês, perguntando: irmãos, e aí? Você anuncia Jesus sempre que tem oportunidade? Você fala de Cristo, você fala sobre o amor de Deus, você fala para os outros da bondade que Deus tem para ofertar na nossa vida? E volto a dizer, nós não pregamos aqui dizendo que a vida com Cristo é um mar de rosas. Não é. A vida com Cristo, ela também tem problemas, e Ele próprio disse isso: no mundo tereis aflições. Ele nos preparou dizendo: olha, não tem jeito, esse mundo está caído, esse mundo está entregue ao maligno, então faz ainda parte da colheita do pecado da humanidade tantos problemas. Então vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então ele está dizendo: no final de tudo vai dar certo, nós vamos vencer, mas na trajetória haverão lutas, e algumas delas serão difíceis de passar. Algumas delas te pegarão de surpresa, mexerão com as suas bases emocionais, talvez até espirituais, se você não tomar cuidado, mas nós passamos, nós não ficamos presos a problema algum, nós continuamos firmes em frente, amém? Mas Jonas não foi uma negligência, foi uma atitude pensada, foi uma decisão dele: eu não quero pregar para eles, eu não quero que eles se convertam, eu não quero que Deus perdoe. É como, não está escrito, irmãos, eu estou conjecturando, amém? Jonas, se pensou isso, se disse isso, não sabemos, eu estou aqui conjecturando. É provável que ele tenha pensado isso. Por suas atitudes, nós estamos, abstraindo esse pensamento a partir da atitude dele de ir para o lado contrário do que Deus mandou. Você está me entendendo? Sim? Então ele deve ter pensado isso: não quero pregar, porque se eu pregar, eles vão se converter. E isso, na verdade, de certa maneira, é dito no final do livro. No final do livro ele revela isso: eu sabia que o Senhor ia ter misericórdia, sabia, eu quero que Ele tenha misericórdia. E eu queria perguntar nessa noite, irmão, será que não tem alguém que você tenha agido dessa maneira? Hein? Não quero que tenha misericórdia. Deus me fez mal, a pessoa me fez passar mal, a pessoa me fez passar uma situação ruim, eu quero que pague, eu quero que a mão de Deus pese. Irmãos, olha para os seus irmãos aí. Será que não tem alguém que você fala assim: aquela praga ruim, eu quero que morra e vá para o inferno ainda mais? Será, irmãos, que tem isso? Você está me entendendo, sim ou não? Mas preste bem atenção nisso. Jonas tem uma atitude de se levantar. Por isso que eu digo que nem todos que se levantam estão agindo de maneira correta. Tenha muito cuidado com as ações, tenha muito cuidado com as suas atitudes. Não pense em você que a boa intenção justifica. Não justifica. Entenda que muitas vezes, por boa intenção, a pessoa mesmo assim erra. Então é importante ter certeza do que está fazendo, da atitude que está tomando. Por isso não se precipitar, por isso não tomar atitude precipitada. Entende isso? Diz aqui no verso 2 que ele se levantou para fugir da presença do Senhor. Não sei por que razão, mas Jonas achava que, Deus estaria observando a ele apenas no território de Israel. Você acha isso uma coisa inteligente, irmãos? Sim ou não? E se eu disser que muitos fazem isso hoje? Mesma coisa. Porque não está na igreja, a pessoa tem uma ilusão de que Deus não está vendo. Não tem como se esconder. Quando o salmista diz que não pode se esconder dos olhos do Senhor,
Mesmo que ele botasse sua cama na beira do abismo, os olhos de Deus estariam lá. Lembra da canção? Tu lembra? O Senhor me sonda. Senhor, eu sei que tu me sonda. Quando o salmista diz Deus, o Senhor me cerca ao redor. Os olhos de Deus estão te vendo. Então não importa se a igreja não está vendo, não importa se o pastor, os pastores não estão vendo, os obreiros não estão vendo, não importa se você fez o mais escondido possível, Deus está vendo. Então essa mesma noção de Jonas muitos têm hoje, irmãos. Sabe, eu tenho dito que a desobediência escondida continua sendo desobediência. Ninguém viu, pastor, mas é desobediência, é uma semente, você está plantando e vai ter colheita disso. Amém? E observe uma coisa, irmãos, do verso 2 em diante, Jonas só desce, é ladeira abaixo o tempo todo. Como é que pode a pessoa que tem acesso à palavra de Deus, a pessoa que tem a oportunidade de conhecer a Deus, não prestar atenção nisso? Que a vida sem Deus, ela só desce. O que engana muitas pessoas? Finanças. A pessoa se vê bem financeiramente, equilibrada financeiramente, e se esquece das outras coisas. Porque tem gente que pensa isso, que só vai estar desagradando a Deus se a vida entrar na miséria. Não, queridos. Jesus Cristo deu um testemunho que é descartado. Atenção, obreiros, a isso, aprendam isso. Jesus Cristo, ele disse: quão dificilmente entrarão quem no reino? Quem? Os ricos. E ele falou de forma futura: entrarão. Então ele dá testemunho dizendo: vai ter rico aí a vida inteira. Mas como assim a pessoa vai se tornar rico sem a bênção de Deus? Isso é uma clara indicação de que uma coisa não está ligada à outra. É possível você estar bem financeiramente, porque você administra bem o que ganha, porque você é uma pessoa controlada, porque você é uma pessoa que sabe se organizar. E é possível, se você batalha, se você trabalha financeiramente, você vai se estabelecer e vai crescer. Ou não? Você lembra do pastor Silas Malafaia? O pastor Silas deu um testemunho na Eslovéquia, eu estava lá presente. Ele falou assim: irmão, não, quero que você segure na mão de alguém agora, porque é importante. Ele disse: irmãos, eu quebrei, salvo engano meu aqui, se minha memória não me trair, ele disse: eu quebrei 5 vezes. Ou foi 3 ou foi 5. 5 vezes, quebrou de não prestar, para recomeçar tudo do zero. Por quê? Porque ele tinha a ideia de construir uma gráfica para poder imprimir seus livros e tudo, e ali tirar renda, não depender da igreja. Só que quebrou. Como é que pode um homem de Deus quebrar? Pergunta aí para a pessoa que está ao seu lado: como é que pode? Como é que pode? Solta a mão. Será que ele deixou de ser dizimista? Aí o capeta entrou na vida dele? Foi isso? O que foi? Algum erro de administração. Algum erro de administração. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, irmãos. Se você não sabe administrar bem os seus recursos, não é a porta de entrada que é o problema. Qual é? É a de saída. Meu filho, a porta de entrada pode ser, sabe, vou usar uma expressão que espero que não pegue mal, pode ser aloprada, pode ser larga, grande, mas se a de saída for maior, você vai ter problemas. Então isso não tem a ver. Não tem a ver. Entenda que quando nós estamos falando de bênção de Deus, estamos falando de graça. E a graça coloca como, sabe, o item principal a salvação. Amém? Você entendeu isso? A principal ação da graça é a nossa salvação eterna. É isso. E as bênçãos, pastor? Jesus disse: não se preocupe com isso. Não esteja ansioso, ansiosa. Essa pessoa aí do seu lado tem cara de ansioso, ansiosa, olha aí. Tem?
Tem cara de ansioso, ansiosa, né? Tem? Jesus disse: não esteja ansioso, ansiosa com coisa alguma. Ele disse: porque mais vale o corpo do que o alimento. Você dá graças a Deus pelo seu corpo? Pastor, já dei, mas hoje em dia assim mudou umas coisinhas aí, não estou dando muito não. Vocês tinham que ver a cara deles aqui, irmão. Não estou dando muito não, sabe, pastor? Vai para academia, depois você fala com o Tiago lá, o Tiago dá um desconto para você. Vai para academia. Isso aí não tem a ver com Deus, não tem a ver com bênção, com oração, não. Oração vai fazer você ficar forte no espírito, tá? O que faz você ficar forte no corpo, tá? É outra coisa. Você está entendendo? Sim ou não? Como é que eu vou reclamar de Deus, irmão? Não tem como reclamar de Deus. Ele não tem nada com isso. Você pega, sabe, vai lá no açaí, come meio quilo, toma 3 litros de sorvete, vai tomar café da manhã, é 4 pães com ovo. No almoço é almoço de pedreiro. Por que o Paulo fala isso? Não é estigma, não, não? Estigma pedreiro, nem todo pedreiro come tanto assim, não. Tá? Você está me entendendo, sim ou não? Sim? Então, ladeira abaixo, irmãos. Olha isso, ele desce para Jope, depois ele desce para o navio, depois ele desce para o porão do Davi. Só ladeira abaixo. E tem gente que mesmo caindo não se alerta, porque tem dinheiro. Então parece que está tudo bem. Como está tudo bem? E a paz? E a tranquilidade? E a segurança? Mas o principal, e a certeza da salvação. Você acredita que tem gente que nem pensa mais nisso? Se o Senhor te chamasse agora, aqui agora. Esses dias eu estava vendo um vídeo de um culto, e o pastor velhinho faleceu na hora do culto. Estava pregando, tá? Fechou a boca, pá, caiu, morreu. Isso pode acontecer a qualquer momento. E aí? Ao entrar na eternidade, você está bem com Deus? Você pode dizer: não, pastor, minha salvação, eu estou aqui lutando todos os dias, lutando contra o erro, lutando contra o pecado. Entende o que eu estou dizendo? Não adianta fugir de Deus. Tem um hino antigo do Chagas Sobrinho, que ele fala assim: eu estou preso no anzol do divino pescador. Está preso no anzol, meu filho. Puxar só vai doer. Se rende logo e diz: Senhor, eu estou aqui, quero te servir. Amém? Pastor, mas só que a minha vida está uma bagunça. Sabe, estão vindo problemas de tudo que é lado, problemas que eu nem sequer imaginaria que passaria. Pois é, quando tudo parece estranho ao redor, buscar a tua face é preciso. Busca a Deus, irmão. Não tenta entender, só tenta dizer: Senhor, estou aqui te servindo. Se Deus fizer, e se não fizer, Ele continua sendo Deus. Só que falar isso é fácil, cantar isso no louvor, se Deus fizer, Ele é deita, coisa linda. Tem gente que até baila, né? Mas na hora que Ele não está fazendo, que o pau está cantando, cadê você acreditar que Ele continua sendo Deus, mesmo quando as coisas parecem fechar para você? Entende isso, irmãos? O plano de Deus não vai mudar porque eu não concordo com Ele. Eu vou repetir devagar. O plano de Deus não vai mudar porque eu não concordo com Ele. Ele vai continuar o mesmo plano. E não importa o quanto eu relute, não importa o quanto eu, me rebele, me revolte ou me distancie de Deus. Não importa, Ele continua sendo Deus e o plano dele continua valendo. Então eu tenho que me render a isso, em nome de Jesus. Amém? E diz então a Bíblia que Jonas paga a entrada e entra no barco. Eu ouvi um tempo desse o pastor Cláudio Duarte. O pastor Cláudio estava pregando sobre isso, e ele levantou um ponto que eu achei muito importante. O pastor Cláudio perguntou ao povo assim: irmãos,
o capitão do navio era profeta? Sim ou não? Não. Os marinheiros, eles tinham a obrigação de ir para Nínive pregar a palavra? Não. Mas por que o barco estava balançando para todo mundo? Por que ia afundar todo mundo? Cuidado com quem entra no teu barco. Se tu não tomar cuidado, teu barquinho vai virar e você doidinho procurando qual é o erro, tá? Você viu? O capitão descendo, subindo, descendo. O que o capitão vai fazer no porão, irmão? Ele estava procurando ver se todo mundo estava orando. E encontrou Jonas. Como é que Jonas estava? Dormindo. Não, porque tem gente que é assim, irmão. O mundo está caindo, está desabando e a pessoa tem um sono da morte. Que miséria é essa que está tudo desabando e a pessoa lá chega ronca. O capitão se espantou, falou assim: o que você tem dormente? Que é isso, cara? O navio, o texto diz, a ponto de quebrar. Você não falou isso? O navio estava a ponto de quebrar, ou seja, estava instalando madeira por tudo que é canto. Rangido, barulho de vento, chuva. E eu devia estar um chacoalhado só. Mas tem gente que é assim, irmãos. Está tudo desandando, está tudo desmoronando. E a pessoa, que foi? Você não está vendo não? Está tudo desastre aí, não? Todo mundo no barco, só um era culpado. Então tome muito cuidado com quem entra no seu barco, filho. Tome muito cuidado. Tome bastante cuidado, porque se você não tomar cuidado, teu barquinho vai afundar por causa dos outros. Aí eu vou perguntar, eu queria que você pensasse, nem pergunte a ninguém, só pensasse: tem algum Jonas na tua vida? Que entrou na tua vida só para fazer baderna, bagunça? E eu não estou falando de pessoa só não, viu? Eu estou falando de questões também suas. Hábitos seus, pensamentos seus, coisa intrusa que não deveria estar presente, mas está. E o pior, se sente legalizado. Por quê? Porque pagou a entrada. Você estipulou o preço foi pago e está aí na sua vida. E agora? Como é que faz? Há muitos anos atrás eu ouvi uma mensagem. O pregador falava sobre espírito rebelde. Gente que tem um espírito independente, que não se submete, tá? Que não respeita. Um dia desse aqui eu quase que jogo um sapato na cabeça dos obreiros, irmão. Ainda bem que eu estou convertido faz um bocado de anos já. Mas vontade deu. Eu pedi para arrumarem a câmera, eu falei assim: tá bom. Aí eles puxaram para cá, eu falei: tá bom. Puxaram para cá, eu falei: tá bom. Eu falei assim: vou falar de novo 10 vezes para parar o troço do negócio num canto só, que eu falei que estava bom. Mas tem gente que nem ouve a orientação, não consegue ouvir a orientação. Por quê? Porque simplesmente tem em si um Jonas que não obedece, um Jonas que não segue a orientação, um Jonas que vai até sentir o contrário do que está sendo dito. Isso é muito sério, irmãos. Às vezes você se vê numa encruzilhada, e não estou falando de ruas não, eu estou falando de decisões cruzadas. Você olha, tem direita, tem esquerda, tem à frente, tem atrás, e você não sabe para onde ir. Fala: meu Deus, eu vou para onde agora? Estou perdidinho, pastor. Não sabe para onde ir. E não deveria ser assim. Não deveria. Porque a Bíblia diz, e não sou eu que digo, a Bíblia diz, olha como é que ela fala: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, quando eu permito que o Espírito Santo molde o meu entendimento, em mim eu recebo a direção. Em mim. Um dia alguém me perguntou: então para que vir na igreja, pastor? Eu falei: querido, nós nos congregamos para adorar a Deus. E isso é mandamento. Ele disse isso. Onde estiverem 2 ou mais, 2 ou 3 reunidos em meu nome. Ele nunca disse onde tiver um só reunido, porque um só não é reunião, é solidão.
Ou você tem um amigo imaginário? Olha para o irmão aí. Só se for isso, né? Não, pastor, se reúne eu e a minha entidade. Só se for. Não, pastor, é o Espírito Santo. Não, é mais fácil ser o Espírito que não é santo, para não me complicar, tá? Não é assim não, meu filho. A Bíblia Sagrada diz 2 ou mais, 2 ou 3 reunidos em meu nome. Isso é o mínimo. Não quer dizer que quando você está sem companhia, Deus não está com você. Tá, mas não é culto. Pode ser um devocional seu, mas não é culto. Amém? Bíblia, é ela quem diz isso. Jonas vai no sentido contrário, querido. Então arque com as consequências. Então eu quero perguntar para você: você está preparado para arcar com as consequências? Você está preparado para colher o que está plantando? Ou o que já plantou? Porque quando olham na nossa vida, esses dias alguém falou para mim assim: Ricardo, como foi? Perguntando a mim sobre a minha graduação. E eu expliquei, vocês conhecem a história? Eu falei, não, eu tinha só a 6ª série. E eu fiz o Enem e cursei meu curso. A pessoa falou assim, mas tu tem sorte. Sorte? É isso que resume-se tudo aquilo que foi plantado? A sorte? É por causa de sorte que minha vida mudou? É isso? E tudo que eu plantei, tudo que eu andei, todas as visitas, todas as horas de estudo, todas as orações, todos os ensinos, isso não vale nada? Conversa fiada, meu querido, isso é colheita, nada de sorte. O que está acontecendo na minha vida, na vida da minha família, não é sorte, isso é colheita de anos e anos de plantio. E sabe como é que a Bíblia fala sobre o plantio, queridos? Diz assim o salmista: aquele que vai semeando e chorando. Você não foi comigo no plantio? Muitos aqui só estão vendo a colheita, tá? Só vendo a colheita. Vê o pastor passando de carro, fala assim, deve ser muito bom ser pastor. Venha. Amém? É uma bênção, venha. Venha lidar com gente que você aconselha, a pessoa faz o contrário. E quando tudo dá errado, a pessoa ainda vem culpar Deus. Não, pastor, porque eu orei. Olha, cobrando. Tu orou, foi? Quem ora aqui? Quem fala com Deus? Fala com Deus? Amém. Tem alguém que jejua? Amém. Tem alguém que está tentando se afastar do pecado? Olha para o irmão aí. Pergunta assim, e daí? E daí? Isso quer dizer o quê? Você acha que isso é alguma vantagem sobre outro? Ou algum favor para Deus? Isso é sua obrigação, querido. Isso é para você, não é para Deus. Porque sem você, Deus continua sendo Deus. E nós sem Ele? Eu, como sou exagerado, eu diria menos que nada.